Hoje mais de 300 mil dólares num cidadão que tentava embarcar para Cabinda, no aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Quero o vosso comentário em relação a isso também, né? Não há dólares, não encontramos dólares, alguns encontram no Martres, no circuito bancário não há, mas algumas pessoas têm acesso a esse dinheiro. Lembrando que há 2 semanas falamos sobre os lingotes, as barras de ouro que também um cidadão tentava levar para fora do nosso país. São situações que devem ou não. Olha, está aí o senhor, até usou umas cintas que as mulheres ficam à procura para segurar algumas coisas, e ele usou essa cinta para segurar o dinheiro que tentava levar para a Cabinda. Quero o seu comentário, uma nota doutor. muito simples. Sim, doutor Muito Balino. simples. Eu costumo, vou voltar a repetir isso. Diga. Está a acontecer alguma coisa no país que é muito sério. Alguém quer me dizer que essas coisas começaram a acontecer agora? Não. Essas coisas são antigas. Só que agora elas estão a ser descobertas, estão a ser trazidas a público. Nós hoje discutimos esse assunto. Leda quer me dizer que o mártir nunca existiu? Os carros, nós conhecemos empresários aqui nesse país que andavam com carros, as malas cheias de dinheiro, dólares, euros, kwanzas e tudo o resto. Isso acontecia aqui nesse país. Alguma vez virou notícia, alguma vez nós comentamos sobre isso? Não. Agora que nós estamos a fazer comentários sobre isso, eu penso que nós estamos a fazer uma viragem importante. A luta contra a corrupção é isso. Tanto que, Leda, Sim. Os efeitos dessa luta serão sentidos no futuro. Por isso é que as pessoas que nós estamos a chamar hoje de loucas, de narcisistas, irresponsáveis, teremos saudades dessas pessoas amanhã. Por quê? Porque os efeitos levam tempo. Agora, é fragilidade sim. Mas eu fico sempre feliz quando isso é detectado, porque Leda, no tempo antigo não se detectava, as pessoas passavam com dinheiro em qualquer lugar, porque estavam os policiais corrompidos. Eu já disse que um dos primeiros cordões são os oficiais das Forças Armadas e do SIC que ostentam patentes altas, que acobertam. Aliás, vamos falar disso num outro momento, porque agora que eles estão expostos a mais escrutínio e maior investigação, e claro, não devemos deixar de falar do cidadão que nas redes sociais fala sobre esses assuntos, que vai dando pistas para que a investigação seja feita. Obrigada, doutora Paquice. O seu comentário sobre este cidadão apreendido hoje, detido hoje no aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, com mais de 300 dólares, tentava levar 300 mil dólares, desculpa, 300 mil dólares. É que ultimamente só ouvimos mesmo falar dos números. Não, mas olha, tentava levar para a Cabinda. É na rua 15 do Martes do Kifangondo onde está todo o dólar, né? Na rua 15 do Martes do Kifangondo onde a gente encontra os dólares. A minha pergunta tem sido, e eu não vou comentar muito sobre essa matéria, porque muitas vezes nós precisamos de dinheiro para mandar para o estrangeiro e temos que ir à Rua 15. Mas a grande verdade é como é que nós continuamos a viver assim desta forma, não é? Eu penso que os serviços têm que fazer mais trabalho no sentido de desmantelar essas redes. Não é concebível que um cidadão leve 2 semanas, penso que foi há uma semana, o chinês eram 600 e tal, né? 1000 dólares, mais as barras de ouro, agora 300 mil dólares. E depois outros dólares na casa do pessoal da AGT. Quer dizer, nós temos... Também foram acima de 300 mil dólares. Sim, 300 e mais de 50 milhões de kwanzas. Agora, eu estou de acordo com o Dr. Bali, de facto, quando diz que tem havido esse trabalho para descobrir, de facto, essas pessoas corruptas e corruptíveis. Mas é um trabalho que tem que ser feito mais, não é? Com muito mais seriedade, porque há muito dinheiro, portanto, fora do circuito bancário. E isso tem que ser terminado, de facto. Obrigada, doutora Paquice. Seguimos para dizer-lhe que o deputado da UNITA, Alberto José Katenda, perdeu definitivamente o mandato na Assembleia Nacional na sequência de um processo disciplinar instaurado pelo Parlamento no quadro da acusação da prática do aluguer da viatura protocolar e de apoio à residência. A resolução da perda de mandato foi aprovada com 192 votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções. A Assembleia Nacional foi implacável na sua decisão sobre o deputado Alberto José Katenda, na sequência de um processo disciplinar instaurado ao parlamentar acusado da prática do uso indevido das viaturas protocolar e de apoio à residência atribuídas pela Casa das Leis. A resolução da perda de mandato do deputado da bancada parlamentar da UNITA pelo Círculo Eleitoral do Kwanza Norte foi aprovada com 192 votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções. O deputado em causa colocou, através de terceiros,
as viaturas protocolar e de apoio à residência, assim atribuídas pela Assembleia Nacional, em serviço de aluguer, violando os princípios, deveres, regras regulamentares. A presidente da Assembleia Nacional adverte que este órgão de soberania não vai tolerar comportamentos que farem os marcos da lei, independentemente do partido político a que pertence. Eu reafirmo, e comigo a mesa reafirma a mesma posição, que serão exemplarmente responsabilizados quaisquer que sejam os deputados que infringam a lei, independentemente do partido a que pertençam. Nesta sessão, a Assembleia Nacional aprovou igualmente a proposta de lei sobre o regime especial da disponibilização e consumo de bebidas alcoólicas. Doutora Balixiong, ouvimos há pouco nesta matéria a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, dizer que serão responsabilizados de forma exemplar todos os deputados, independentemente do partido que representam, que infringirem a lei. Pesam sobre este deputado da UNITA acusações graves. Quero o seu comentário. Bem, Leda perdeu o mandato. O que acontece é que essa sanção, a aplicação dessa sanção acontece agora, 2025, janeiro, final de janeiro, mas essa denúncia foi feita pela primeira vez por um jornal, o jornal Punguandong, e nós estamos a falar dos meses já de agosto, setembro, e veja o tempo que levou. Depois, diz o ditado, é pela boca que morre o peixe. É jovem e não é do MPLA. Está bem? E o doutor Paquice, que me cita com frequência, aliás, falou mesmo da UNITA como os puros, os polutos, enfim, está aqui. A prova está aqui para dizer o quê, Leda? Para dizer que a luta contra a corrupção tem que ser uma luta de todos, não é uma luta do MPLA, é uma luta do país. E aqui, dar nota positiva ao grupo parlamentar da UNITA no sentido da reação. Foram prontos em dizer, não pactuamos com isso. Isso é que é importante, Leda, no país. E eu aqui tenho sempre dito, e o doutor Paquice tem o cuidado quase sempre de citar e falar do partido a que pertenço, mesmo quando eu não venho representar o meu partido, mas assumo que eu sou desse partido. Agora, não podemos pensar que há aqui anjos ou santos e pecadores, não. Volto a repetir, este jovem deputado é jovem, é deputado e não é do MPLA, perdeu o seu mandato por via desses Alberto atos. José Catenda, algumas fontes deram-nos conta de que o deputado terá simulado o roubo da viatura protocolar, um V8, e para posterior venda a uma empresa de táxi por aplicativo. Esqueceu-se que a viatura possui GPS, portanto, quando foi feita a investigação, constatou-se isto. O deputado está agora indiciado pelo Ministério Público nos crimes de furto qualificado da viatura em causa e de simulação. Doutor Albino Paquice, quero ouvi-lo sobre esta questão, lembrando que o deputado Alberto José Catenda perdeu o mandato, perde as imunidades e por isso vai ser julgado num tribunal de jurisdição. Pois, Leda, eu bem, acho que, de facto, ser deputado e depois arrendar o carro ou vendê-lo, portanto, não esteve bem. O deputado não esteve bem. Mas aqui, o grupo parlamentar da UNITA agiu em conformidade, imediatamente pôs o deputado à disposição para que se fizesse a investigação, mas as minhas fontes dizem que não é o único deputado. Existem outros deputados que têm feito o serviço de táxi com os carros protocolares. Portanto, acredito que a investigação continua na Assembleia Nacional e, futuramente, possivelmente, teremos outros deputados, sem dizer a bancada parlamentar onde pertencem, que também têm arrendado o carro. Eu entendo que, e aqui um apelo aos partidos políticos, quer dizer, tem que perceber quem são os deputados que vão representar o povo, não é? Porque representar o povo é uma responsabilidade, estar na Assembleia Nacional é uma responsabilidade. E não se pode ter na Assembleia Nacional pessoas
como esta, com todo o respeito que a gente lhe tem, o deputado Katenda, que inclusive está no Kwanza Norte. Mas ainda temos respeito por esse deputado? Também não vamos dizer, com todo respeito, ser eufêmicos, não, como pessoa. Porque ele nos desrespeitou a todos. Tenho respeito como pessoa. Doutor Paquice, nos desrespeitou a todos. Pois, mas temos péssimo, também de ser, aliás, aquela seriedade que evoca quase sempre, tem de ser colocada aqui também. Sim, temos de ser sérios, não é? É um péssimo representante do povo. Por isso dizemos, estou aqui a dizer aos partidos políticos, aqui no caso concreto à UNITA, que escolha melhor os seus deputados, não é? Perceba melhor o perfil dos militantes. Nem tudo é para levar para a deputância. Acho que peço desculpas de dizer isso, mas eu acho que é assim. Nem tudo é para levar para a deputância, porque representam o povo e têm que representar bem o povo. Obrigada, senhores. Vamos seguir. Depois de ter sido detido por alegado envolvimento em práticas criminosas e encobrimento de uma rede que fazia mineração de criptomoedas na Baía Farta, o segundo comandante municipal de Benguela já foi ouvido. O intendente Anacleto Magalhães foi posto em liberdade provisória, mas sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Ele é segundo comandante deste comando, estando o comandante municipal dispensado, está em exercício e foi detido. Nós trabalhamos no ilícito caso de criptomoedas. Ao longo do trabalho apresentaram-se indícios bastantes do referido oficial ter apresentado um comportamento menos bom, que levantou suspeita de ter dado cobertura aos implicados. Diante dessa situação, Sua Excelência Comissário Aristófanes Vila Cardoso dos Santos, delegado do Mininte e comandante provincial da Polícia Nacional em Benguela, por sua ordem e por dever de cautela, mandou imediatamente deter o oficial em questão, no sentido de se evitarem perturbações no inquérito que já está em curso. Doutora Albino Paquice, um segundo comandante municipal de Benguela, presume-se que esteja envolvido no negócio das criptomoedas, sublinhando que é um negócio que dá muito dinheiro. Nós temos estado a passar reportagens, são em torno e às vezes muito mais de $300 mil por dia. Por dia, exatamente. O certo é que nós passamos uma reportagem trazida pelos nossos colegas, a nossa equipa de Benguela esta semana, em que foram a um estaleiro onde se fazia este trabalho de criptomoedas, a mineração de criptomoedas, e já não estava ninguém. Ou seja, quando foi o grupo da polícia, a imprensa, enfim, não encontraram os chineses que trabalhavam no local, nem algum equipamento. O que, de todo, passou a ideia de que eles terão sido avisados. E agora percebe-se um bocadinho mais porque é que isto aconteceu. Quero ouvir a sua opinião. Quando a polícia está envolvida, não é? Naturalmente que... Agora, foi boa a reação do comandante Ari Santos, não é? Quem manda um abraço, meu colega da Universidade de Buenos Aires. Manda um abraço grande, é uma pessoa séria, tem feito um trabalho muito interessante. E isso, naturalmente, marcha a corporação. Mas ele, tendo percebido, de facto, que havia esse problema, imediatamente mandou prender o oficial. Ele fez um bom trabalho nesse sentido. E eu penso que a polícia não pode cooperar. Eu, por acaso, ouvi a peça da Zimbo. Sim. E um dos grandes problemas que tem havido na mineração de criptomoedas é que necessita de muita energia. Sim. E hoje nós temos, por exemplo, bairros em Luanda, inclusive, dando um exemplo muito prático, não consigo ligar o meu computador há 2 semanas porque a energia é fraca, é muito fraca. Portanto, penso que esta mineração de criptomoedas tem sido muito prejudicial e a Zimbo, de facto, deu-me essa explicação também, eu ouvi a semana passada. É preciso muita energia e nós estamos com falta de energia nos bairros, portanto, penso que é um crime, não pode ser feito e o Ari Santos agiu muito bem, Sr. Comandante. Doutora Balixionga, o seu comentário sobre este agente da corporação e um segundo comandante municipal de Benguela, está agora sobre o termo de identidade e residência, as investigações continuam a ser desenvolvidas, mas pesa sobre ele uma suspeita grave. Sim, Leda, a suspeita é grave e eu aqui, muito sinceramente, não sei se o termo de identidade e residência é a medida mais adequada para esse caso, até porque pode perturbar a investigação. E depois, nós estamos, aliás, veio a notícia aí que quando foram para fazer a apreensão, já não estava lá ninguém, significa que há aí um sistema
a funcionar perfeitamente para informar os passos da investigação, ou seja, eles estão à frente dos investigadores. E, portanto, nessas circunstâncias, não sei, e coloco mesmo essa dúvida, se o termo de identidade e residência era a medida de adequação mais adequada. O meu entendimento é que uma prisão preventiva seria a mais adequada. Mas depois, Leda, aqui, eu tenho que trazer aqui o Ministro do Interior, Manuel Homem. Sim. A missão é purificar a polícia, os serviços de investigação. E a tarefa vai nesse sentido, porque, Leda, também, veja, os comandantes, os que ostentam, alguns competentemente, meritoriamente, outros não, altas patentes na polícia, facilitam esse negócio. Depois, Leda, este tema é sempre muito caro para mim. Também eu penso que as grave, o que está a dizer. Não Existem comandantes que ostentam patentes sem mérito? Claro. Não tenho dúvidas sobre isso. E se alguém, se quiser feita uma investigação sobre isso, eu estou disponível para fornecer os dados. Estou mesmo disponível. Depois, eu ia terminando dizendo o seguinte, no país tem que ser também um pouco mais rigoroso na punição, porque, Leda, de 3 a 5 anos para quem está a minerar, quer dizer, e os chineses que vêm aqui, onde na terra deles é pena de morte, aqui, como se diz, é conversinha, é brincadeira. Não, nós não temos pena de morte. Pois, por isso é que eu digo, eles vêm para aqui e lá tem. Quando chegam aqui, são 5 anitos, deixa-me dizer isso, quer dizer, é convida de Leda, se você vai arriscar ganhar $300 mil por dia. Agora, com a eleição de Donald Trump, essa questão da criptomoeda subiu a cotação no mercado. Você vai arriscar $300 mil por dia, com uma proteção de oficiais da polícia. Com o risco, se for apanhado, vai ficar uns 5 anitos na cadeia. O que é que estamos a fazer? Por isso eu apelo. E a questão da Assembleia Nacional, eu penso que tem de haver alterações pontuais em relação a determinados crimes, porque, Leda, não é só deixar a população sem energia, é também provocar um atraso tremendo no nosso já difícil processo de desenvolvimento. Vou aproveitar que tem a palavra, Dr. Bali, para o seu minuto. Leda, vou aproveitar o meu minuto para separá-lo em 2 momentos. Primeiro, parabenizar o general o embaixador dos webinars. Eu não conheço uma embaixada no país que trouxe em contacto os angolanos que estão lá. Eu hoje conheço quem são os angolanos que representam a Angola na Irlanda, no Reino Unido. Por quê? Por causa da forma como eles interagem com o país. E, portanto, está de parabéns. Comunicação oral, professora Madalena Silva, diz-se ou deve dizer-se? Leda, eu tenho que aprender português, tenho também os grandes problemas, mas está aqui uma grande professora, 50 anos na docência de língua portuguesa e, portanto, é um livro que recomendo a mim próprio e aos outros que têm também a palavra como instrumento. É uma grande obra, parece pequena, mas o conteúdo é muito, muito, muito rico. É daqueles livros que não se julgam pela capa. Obrigada, Dr. Bali. Dr. Albino Paquice, o seu minuto. O meu minuto é, primeiro, dar os parabéns ao Novo Jornal, né? São 17 anos de Novo Jornal, e também jornal, e tem sempre boas notícias, muito bem escritas, com muito bons jornalistas. Aqui um grande comentador da Zimbo. Este livro é do João Paulo Ganga, o pai do nacionalismo, portanto angolano. João Paulo Ganga. Desculpa, por favor, pode repetir o autor da obra? O autor é o João Paulo Ganga. João Paulo Ganga, que foi também comentador aqui na Zimbo e, portanto, traz essa obra muito interessante. Vale a pena lembrarmos os nossos nacionalistas. E este é o pai do nacionalismo angolano na perspectiva de João Paulo Ganga. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Albino Paquice, Dr. Bali.